Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Izzy, eu sou terapeuta multidimensional e eu te ajudo a liberar os bloqueios que te impedem de acessar os objetivos que tu tens, sejam eles financeiros, de relacionamento, de autoestima. A gente não consegue acessar os nossos objetivos porque existem coisas no nosso mental, emocional, nas nossas atitudes que estão nos impedindo de estar naquela frequência a mesma frequência dos nossos objetivos. Então, a gente organizando isso, se coloca na mesma frequência e aí consegue acessar. E eu te ajudo a fazer isso. E hoje a gente está fazendo aqui a nossa série de 21 dias de quebras de pactos, acordos e contratos, que é um dos bloqueios que nos impedem de acessar esses objetivos. E a gente está no 18º dia, hoje é o 18º dia, então estamos finalizando essa série. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sugiro que tu vá lá pro primeiro dia da série, tá tudo gravado no YouTube, tá? Pro primeiro dia e comece lá pro primeiro dia e acompanhe a partir de lá. Porque conforme vão evoluindo os dias, eu fui passando outras informações que vão te ajudar a potencializar esse resultado, né? Coisas que vão te ajudar a trazer pra consciência questões que aí te impedem de quebrar esses pactos, contratos e acordos, beleza? Então, oi Laís, bom dia. Bom, eu queria trazer uma reflexão hoje, antes da gente começar, porque todos os dias que a gente está fazendo aqui a nossa série, tá caindo a mandala da ancestralidade, né? E essa mandala da ancestralidade, ela trabalha, ela tá dizendo então, tá mostrando aí para nós. E como cai todos os dias, é uma questão que todo mundo tem. E para mim isso, com o conhecimento que eu tenho, já é um pouco óbvio até. Porque toda vez que a gente tem pactos, acordos e contratos, por exemplo, nós estamos presos emocionalmente a algo. Então a gente sente falta de liberdade emocional, a gente sente a prisão emocional, a gente tem dificuldade de dar limites, falar nossos desejos, apresentar coisas, nos mostrar pro mundo de alguma forma. Então a gente tem dependência emocional de pessoas ou de situações, tá? E é por isso que sai essa mandala da ancestralidade. Isso está muito relacionado com a cura da criança ferida, com os padrões de comportamentos familiares, tá? E eu resolvi trazer uma reflexão hoje porque a grande maioria, todas as pessoas, eu acho que, estou tentando me lembrar aqui de uma que não, né? Todas as pessoas que têm questões para resolver de prisão emocional, tem uma questão que é muito importante a gente levar em consideração, que é a responsabilidade. O nosso nível de prosperidade, seja lá em qual área da vida for, né? Porque prosperidade é sempre mais, cada vez melhor em todas as áreas. O nosso nível de prosperidade, ele está relacionado diretamente com a nossa quantidade de responsabilidade. Uma criança, por exemplo, ela não pode ser responsável por nada, porque ela não tem condições de se responsabilizar. A criança não prospera, né? O adulto, ou seja, aquele ser que já amadureceu os seus sentimentos, emoções e atitudes, ele vai se tornando cada vez mais responsável na vida, então ele vai se tornando cada vez mais capaz de assumir prosperidade, ou seja, de assumir poder, porque prosperidade é poder fazer, né? Quanto mais, por exemplo, se tu ganhar muito dinheiro, olha o quanto tu pode impactar na sociedade, por exemplo, com aquele valor. Então, exige responsabilidade. Isso é um dos tipos, né? Porque tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem responsabilidade em outras áreas. Então não tem prosperidade nas outras áreas. Não tem abundância nas outras áreas, tá? A abundância do que tu recebe nas áreas da vida tá diretamente relacionado à tua quantidade de responsabilidade. Então uma reflexão que eu convido vocês a fazerem em que área da vida que o universo tá me pedindo nesse momento para eu me responsabilizar mais? De repente, tu ainda recebe dinheiro dos teus pais, já tem lá, sei lá, mais de 25, 30 anos e ainda recebe ajuda financeira dos teus pais. O universo está te pedindo para tu te responsabilizar pela tua conta, pela tua vida, pelo quanto tu gasta para viver, né? E então, às vezes a gente conta, né, com o dinheiro dos pais, ou de um marido, ou dos filhos, conta com o dinheiro de outra pessoa, porque a gente não se sente capaz de fazer todo o dinheiro, por exemplo, que precisava fazer para manter o meu conforto. Então eu não me responsabilizo pelas minhas contas. Na verdade, quando eu tô nessa situação aí, eu penso assim, eu pago o que eu quiser, que eu consegui, que eu não consegui, outra pessoa vai ter que pagar.
Eu estou jogando a responsabilidade para uma outra pessoa. Isso é muito diferente das pessoas, por exemplo, casal, que consegue se relacionar assim. Tem até uma pessoa do casal que não trabalha e o outro que trabalha, e tá tudo bem se aquela pessoa que não trabalha, ela não se sente diminuída e nem presa a outra por causa do dinheiro. Entendem a diferença? Tipo, tu tá me sustentando agora, mas se tu não quiser, tipo, a gente termina, eu arranjo outra pessoa que me sustente, não tem problema. A pessoa não tá presa àquela relação por causa do dinheiro, é diferente. Só que quando a gente vê aí prisão emocional envolvida, é a falta de responsabilidade que eu vejo dentro a grande maioria das pessoas que chegam para fazer terapia precisa se responsabilizar um pouco mais pela sua própria vida. E aí a responsabilidade financeira é uma delas, mas tem a responsabilidade emocional, que é uma muito importante e que muito pouca gente leva em consideração. A responsabilidade emocional é a gente entender que nós é que somos responsáveis pelos nossos sentimentos. E, por exemplo, não é porque o outro me xingou que eu fiquei triste. É porque eu tenho crenças e que me levam a entender que aquele xingamento lá é uma coisa que me ataca. Porque se eu quiser, eu simplesmente vou, ok, a opinião é dele, tchau, vou passar. Eu não vou me importar com o que o outro me falou. Só que como eu tenho crenças que fazem com que, se o outro me xinga, então eu sou uma pessoa horrível, né? Que faz com que eu entrego o meu poder na mão da outra pessoa. Eu tenho essas crenças. É por isso que eu me ofendo. Então a responsabilidade emocional hoje é uma das mais prejudicadas. O mundo gosta de estar no vitimismo. A gente gosta de ser coitado porque a gente pertence à sociedade assim. Tu vai conversar com qualquer pessoa e falar que tu foi xingada, todo mundo, a maioria das pessoas vão dizer, nossa, que pessoa horrível que te xingou, né? Culpando a outra pessoa. Tu tá se sentindo mal, putz, não leve em consideração, porque aquela pessoa é horrível mesmo, ela não tinha o que fazer, ela não sei o que, sempre jogando a culpa as pessoas vão fomentar o vitimismo em ti. Ao invés de falar, nossa, né? Mas tá tudo bem que outra pessoa tenha falado, você não é isso que ela falou, então não te importa com isso. Ao invés de a pessoa realmente te colocar pra cima, todo mundo vai te ajudar a entrar no vitimismo. Porque a falta de responsabilidade emocional é uma doença da sociedade humana hoje. A falta de responsabilidade mental, né? Tipo, tudo bem que eu pensei isso do outro, e aí por isso eu me irritei, mas fui eu que pensei. E a gente nem percebe, isso aí tá muito além ainda. A responsabilidade mental só vem quando a gente começa a realmente observar a nossa mente. Então, é entender que a nossa prosperidade, ela tá diretamente relacionada com a nossa responsabilidade. E se a gente fica achando que é a nossa ancestralidade, que são os nossos pais, que a gente está recebendo, que a gente está repetindo os mesmos padrões de comportamento dos nossos pais porque eles nos ensinaram assim, a gente está se colocando no lugar de vítima. Só que a gente, como adultos que somos, nós deveríamos nos responsabilizar pensando da seguinte maneira: eu tenho essas dores para lidar, aceito que foi assim, tá? Mesmo que eu não entenda muito bem por quê, porque existe uma explicação, a gente não é vítima mesmo, a gente nasceu numa família para aprender alguma coisa, mas por mais que tu não tenha esse conhecimento ainda, a gente deveria pensar, eu tenho isso comigo, eu tenho essas dores para trabalhar, vieram da minha família ou não vieram, eu tenho isso e eu preciso trabalhar em mim, eu preciso me responsabilizar pelas dores que eu tenho hoje. E eu tenho que trabalhar isso sem ficar me colocando, é muito difícil, porque minha família toda é assim. Todos os meus amigos são assim. Todo mundo é escasso, todo mundo só fala crenças de escassez. Como que eu vou sair de dentro das crenças de escassez? É impossível. Então, eu acho que já falei ontem aqui, né? Não sei se foi pra vocês, acho que foi pra uma cliente minha. Que o meio, todo mundo nos influencia. Mas é a gente que determina. Então, se tá pegando alguma coisa, a gente não consegue se responsabilizar pela nossa vida, porque a gente tá no meio que nos influencia negativamente, tá na hora da gente assumir a responsabilidade, que é nossa responsabilidade de escolher o que a gente acredita, de escolher o que a gente sente, e assumir essa responsabilidade e dizer, não, a minha consciência determina outra coisa, né? Então, essa questão da responsabilidade, ela tá diretamente relacionada com a prosperidade. E a reflexão que eu quero trazer aqui hoje é: o que na tua vida tu não estás te responsabilizando? Isa, mas eu já pago todas as minhas contas. Tá, mas no teu relacionamento, tu estás te responsabilizando pelas coisas do teu relacionamento
ou tu tá jogando a responsabilidade no teu parceiro por tudo que dá errado. Na tua vida prática, tu estás te responsabilizando pela tua autoestima, por exemplo, por melhorar a tua autoestima, ou tu estás jogando a responsabilidade no teu parceiro que te diminui, é a pessoa que me diminui, a minha autoestima é baixa por causa disso. Ou se não, eu gostaria de ser mais próspera, ter uma mentalidade mais próspera. Tu estás te responsabilizando pela essa mentalidade mais próspera, ou tu estás jogando a responsabilidade no meio. As pessoas são escassas e a gente escuta porcaria na televisão e em todos os lugares. Como que eu vou ter uma mentalidade mais próspera desse jeito? É possível. Tudo isso é possível. Basta a gente entender que a responsabilidade é nossa. O meio nos inclina, mas ele não determina. Então, se a gente entender e compreender isso, a gente vai pensar como que eu vou fazer agora, então. A pergunta vai ser diferente. A gente vai sair do vitimismo e vai se perguntar como que eu posso me responsabilizar por mais alguma coisa na minha vida. Então, pensa assim, se a tua área financeira tá ruim, o quanto tu tá te responsabilizando pelas tuas contas? Tu tá deixando tudo para pagar atrasado, tu tá deixando, por exemplo, tudo para outra pessoa assumir aquela responsabilidade. Pensa como que eu posso me responsabilizar mais pela minha vida financeira. Dentro do meu trabalho, a mesma coisa. Eu nunca consigo uma promoção, eu nunca consigo, como que eu posso me responsabilizar um pouco mais de alguma forma? E é a real responsabilidade, né? É responsabilidade de entender a tua parte e não de assumir a parte dos outros, porque isso também é responsabilidade. De só assumir a responsabilidade que é tua, aquilo que a gente pode fazer. E não assumir a carga do outro, porque isso é se desresponsabilizar. Porque a gente adora assumir a carga do outro para se fazer de boazinha e depois poder jogar na cara do outro. Mas eu fiz aquilo ali pra ti, sou tão boa. Né? Então isso é se desresponsabilizar. Assumir a responsabilidade é saber também dizer não. É dizer, não, isso não é meu. Isso é teu. A minha responsabilidade é essa. É a minha parte, o que eu faço. Né? Então, essa questão de se responsabilizar pelas suas próprias emoções, pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes, a tua parte só. A parte do outro, ele vai ter que se responsabilizar. Então, essa questão toda aí vai mexer demais com a tua prosperidade. Eu sempre digo que a responsabilidade da gente é diretamente proporcional ao dinheiro que a gente ganha, porque eu trabalho muito com pessoas trabalhando financeiro, né? Então, o quanto eu me responsabilizo pela minha vida é diretamente proporcional à quantidade de dinheiro que a gente ganha, que eu ganho. Tá? E responsabilidade, como eu falei pra vocês, não é só pagar as contas. Né? E é também trabalhar a questão da responsabilidade emocional. E a gente tem que entender também uma coisa aqui, que a responsabilidade, ela é a gente saber entender o que a gente pode lidar no momento. Então, hoje eu não consigo pagar todas as minhas contas. Eu sempre fui dependente dos meus pais, eu sempre fui dependente dos meus filhos ou do meu marido, e agora então quer dizer que tá dizendo que eu tenho que pagar tudo minhas contas amanhã, a partir de amanhã. Não. Tu tens que entender que o fato de tu não estar conseguindo sustentar a tua própria vida é uma desresponsabilização. Então, o que eu vou fazer a partir de agora para começar a pequenos passos mudar essa realidade? Mudar essa mentalidade. Porque às vezes é uma questão de mentalidade, às vezes é uma questão de realidade. Por exemplo, se teu pai não é obrigado a te sustentar pro resto da vida, né? Então, a pessoa chega a uma certa idade que ela tem que andar com as próprias pernas. Se ela não tá conseguindo, tem algo errado aí. Então, por que tu não tá conseguindo? Começar a desvendar isso. Não é porque amanhã tu tens que te responsabilizar por tudo na tua vida. Por exemplo, responsabilizar é entender as coisas que fez errado e parar de se culpar por isso. Olhar para aquilo que fez errado e compreender assim, nossa, eu fiz isso errado, então como que eu posso não fazer mais? Parar de sair daquela da vítima, eu sou culpado, meu Deus, eu sou uma pessoa horrível, eu fiz isso errado. Não, todo mundo erra. Né? Então a culpa é exatamente o oposto da responsabilidade. Quando a gente se culpa, a gente está se desresponsabilizando, porque a gente está se colocando na posição de vítima. Então, responsabilidade é entender as coisas que tu fez de errado na tua vida e que geraram consequências negativas para os outros e começar a corrigir aquilo lá. Começar a olhar para aquilo lá e entender que tu pode fazer diferente. Aquilo não é tu. Aquilo é uma coisa que está presente na tua vida naquele momento. Uma característica que está presente na tua vida naquele momento, mas aquilo não é tu. Então, responsabilizar é sair da culpa, por exemplo. Quem se sente, a dica profunda, quem se sente culpado por tudo, quem fica o dia inteiro se batendo, não devia ter falado assim, não devia ter feito isso, nossa, por que eu fui tão grossa, nossa, por que eu falei daquele jeito, podia ter feito melhor.
Quem fica o dia inteiro assim, está o dia inteiro na culpa, está se vitimizando o dia todo. Está vibrando no oposto da responsabilidade e provavelmente não está vibrando na prosperidade. Provavelmente não está vibrando na prosperidade. E essa pessoa tem dificuldade ou nos relacionamentos, ou no financeiro, ou nas duas coisas. Tá? Então, é só uma reflexão para fazer, porque essa máxima é verdadeira. A prosperidade é diretamente proporcional à quantidade de responsabilidade que a gente tem sobre a nossa vida. Então comecem a pensar no que parte da vida de vocês, se fizer sentido, né? Porque vai ter pessoas que vai fazer muito sentido isso que eu tô falando agora, e tem outras pessoas que ainda não estão nesse momento, ou que tem outras coisas para pensar, tá? Então sempre pensem isso. Se fez sentido o que ela falou, pra mim agora não fez, então esquece, deixa pra próxima, tá? Então se fez sentido pra vocês isso, comecem a pensar assim: o que eu poderia micro responsabilizar a mais agora na minha vida? Ou em que área da minha vida tá ruim, pra começar? Como que eu poderia como que eu não estou me responsabilizando, primeiro, nessa área da minha vida? E como que eu poderia me responsabilizar um pouco mais, um pouquinho mais só? E aí tu vai ver que trazer responsabilidade é empoderar, é empoderamento, cara, porque quando a gente se sente totalmente responsável pela nossa vida, a gente tá livre pra fazer o que quiser. A gente não depende da opinião de ninguém, a gente faz o que a gente gosta, a gente faz o que a gente pensa, a gente faz o que a gente quer, a gente tenta, e se errar, deu com a cara na parede, ok, tenta outra coisa, ninguém tem nada a ver com isso. Eu não me importo com as coisas que as pessoas falam, com o que elas pensam sobre mim, porque eu sou responsável pelas minhas emoções, eu sou responsável pela minha própria vida. Então é uma libertação se responsabilizar, que é uma situação é incrível, né? Se responsabilizar é se empoderar das coisas. Então eu queria trazer essa reflexão aí, porque tá saindo muito essa questão aí da ancestralidade na nossa mesa em todos os dias. E eu acredito que tem muito a ver com a gente depende dos outros porque a gente não quer se responsabilizar por alguma coisa na nossa vida. A gente tá evitando se responsabilizar porque dói, porque não quer perder o conforto, porque não quer perder alguma coisa, não quer sair do pertencimento, não sei, tem vários motivos, isso a gente descobre na terapia, né? Ou através do autoconhecimento. Mas a gente não tá querendo se responsabilizar por algo. E aí a gente se foge da situação e acaba entregando o nosso poder pessoal para os outros, tá? E isso provavelmente é uma coisa que repete na família de vocês. Olhem para lá, para os pais, se eles não têm as mesmas atitudes, para os avós, para os bisavós, de repente numa história que se conta na família, por exemplo, toda mulher da família é dependente do marido, né? Então as mulheres são bem aquele arquétipo da Amélia, e aí a gente agora tá querendo vibrar exatamente no oposto, para não ser nada daquilo, e isso também é depender daquilo. Tá? Então, olhem para a família de vocês e vejam aí qual é a responsabilidade que vocês não estão assumindo. Provavelmente é a mesma que a mãe e o pai de vocês, algum dos dois não assumiu. Né? Sei lá, seja pelo próprio sustento ou seja por alguma outra, pela questão emocional, pela responsabilidade emocional. O que é? Vai dar uma boa dica, uma boa pista para vocês aí. Então vamos começar aqui o nosso tratamento de hoje, deixa eu botar vocês mais para trás aqui. Vamos abrir a mesa multidimensional arturiana para fazer a quebra de acordo. Eu sou um ser divino participando da frequência de Gaia, Mãe Terra, e peço o aterramento, trazendo as energias da seiva e os nutrientes da Terra, para calibrar em mim e em todas as pessoas que estão me assistindo, em qualquer dia, em qualquer local, em qualquer horário, ancorando nossas árvores da vida, abrindo as nossas pétalas de luz, trazendo o banho cósmico em nossa consciência. Sou firme em meu propósito divino e sei que existe o equilíbrio entre minha alma e Gaia, firme em meu propósito que está localizado em meu cosmo interno e externo. Eu invoco agora o bem-amado Arcanjo Miguel e suas legiões da luz para ativar ao meu redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível e invulnerável, onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada possa permanecer ou penetrar. Decreto a invisibilidade perfeita para que todo esse trabalho se manifeste no amor, na luz e na proteção da hierarquia do bem-amado Arcanjo Miguel, das bem-amadas das legiões da luz e toda a hierarquia deste trabalho. Eu sou o circuito eletrônico do bem-amado Arcanjo Miguel e bem-amado Arcturus, eu sou a perfeição em meu mundo, eu sou a presença da fonte divina que me envolve em seu chamejante manto de luz prata, mantendo-me invisível e invulnerável agora e sempre. Eu sou, eu me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre somente a verdade na sua verdadeira pureza na minha consciência divina, ativando meu corpo crístico em total conexão com a luz do Criador.
ativando as minhas 12 chamas sagradas das pétalas do coração e me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real universal, ativando o meu Cristo interno para que a verdade cósmica se alinhe no meu eu sou, para que eu seja instruída, conectada e entrelaçada na consciência divina dos nossos irmãos arcturianos e minha egrégora de luz. Eu me conecto nesse instante com os amados arcturianos para a abertura dessa mesa e peço permissão ao Cristo interno de todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo em qualquer dia, em qualquer local, em qualquer horário, para ativar a sua Merkaba, o acesso à fonte divina e o arquivo acástico necessário para este trabalho, sempre na verdade e honra divina. Ativo a proteção crística que eu possa fluir com a luz em perfeita conexão com a minha consciência divina e o amparo do plano espiritual arcturiano e Deus Pai e Mãe Todo-Poderoso. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Então, vamos fazer o decreto, né? Vamos mentalizar aí em primeira pessoa, como a gente tem feito em todos os outros dias. Vamos lá, no início aqui, mentalizem o nome de vocês completo sempre, tá? Vamos lá. Eu, mentalizem o nome de vocês completo, assim denominado nessa encarnação, no pleno exercício de meu livre-arbítrio, em nome do Pai, Mãe, Criador primordial, do Espírito Santo, do Cristo cósmico, do Arcanjo Miguel Kumara e de todos os anjos, arcanjos e Elohims, do Mestre Saint Germain e de todos os grandes mestres da luz, em nome da hierarquia da luz, do comandante Ashtar Shira e de todos os comandantes estelares do comando estelar, em nome dos Pleiadianos, dos Arcturianos, dos Andromedanos e de todas as famílias estelares da luz, em nome de todos os orixás, xamãs, elementais e de todas as forças da luz, neste momento e por este meio eu revogo e renuncio com toda a firmeza e certeza de meus atos a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos, pactos, alianças e contratos de associação, de sociedade e de almas feitos nesta vida, vidas passadas e vidas simultâneas, nesta dimensão, dimensões paralelas ou qualquer outra dimensão de espaço-tempo, com qualquer pessoa, entidade, energia, força, legião ou facção que não sejam da luz, e não honram e respeitam a vontade do Deus da luz e do amor, o Deus Pai Mãe, Criador primordial. Eu agora ordeno a todas as pessoas, entidades e seres da não-luz, encarnados ou não, que estão ligados com estes contratos, organizações, associações, facções ou legiões a que agora renuncio, que cessem, desistam e que abandonem meu campo de energia agora e para sempre em forma retroativa, levando e retirando de meu ambiente, de meu corpo físico, de todos os meus corpos etéricos e campos de energia, toda e qualquer pessoa negativa, entidade negativa, entrante, obsessora ou ser da não-luz, encarnado ou não, assim como todas suas armas, todos seus artefatos, instrumentos ou dispositivos de conexão, controle ou limitação, magias, feitiços, bloqueios, amarrações e encantamentos, egrégoras, símbolos, chips, implantes, larvas, formas, pensamentos, forças e energias semeadas por essas entidades e seus associados, com o objetivo de controle, domínio, manipulação ou limitação sobre mim, porque não autorizo sua presença nem a sua forma de agir sobre mim, e com amor envio-lhes as luzes azul, rosa e dourada do Cristo e ordeno que saiam. Revogo e renuncio a todos os contratos, pactos, acordos, alianças, votos ou compromissos que tive desde a minha primeira encarnação na matéria com estes seres negativos, encarnados ou não, neste e em outros planos, mundos ou realidades, pedindo perdão e perdoando por tudo que tem que ser perdoado, consciente ou inconscientemente, e exigindo que todos esses atos aos quais aqui renuncio sejam consumidos na chama violeta, no fogo sagrado da transmutação, confirmado e selado pelo poder do Espírito Santo. Para assegurar isso, eu agora apelo aos meus mentores de luz, ao Arcanjo Miguel, ao Comando Estelar, ao Sagrado Espírito Santo e a todas as forças e hierarquias da luz, para que sejam testemunhas da dissolução de todos esses contratos, alianças, sociedades, associações, dispositivos e energias semeadas que não honram e respeitam a vontade do Deus da luz e do amor, o Deus Pai Mãe Criador primordial. Peço que o Espírito Santo e todas as forças da luz testemunhem e advoguem por mim, para minha total e completa libertação de todos esses contratos, dispositivos e energias semeadas, tanto conhecidas como desconhecidas, que infringem a lei do amor e a vontade de Deus, Pai, Mãe, Criador primordial, pelo poder que me é concedido por Deus. Pai, Mãe e Espírito Santo,
Ancora as potências de luz. Abra um portal de luz consagrado por Micá, protegido pelo arcanjo Miguel e Rancor, porque eu sou Vitória. Eu sou Miguel. Eu selo este ato com as asas cósmicas de Vitória, expulsando todas as dúvidas e medos, libertando-me, aprisionando as forças das trevas, encaminhando-as e entregando-as ao comando estelar, às hierarquias da luz e a Deus Pai Mãe, Criador primordial. Eu agora volto a garantir a minha aliança através da luz e do amor com Deus Pai Mãe, Criador primordial, e volto a dedicar o meu ser por inteiro, físico, mental, emocional e espiritual, a minha vida, o meu trabalho, tudo que penso, digo e faço, e todas as coisas em meu ambiente à vibração do Cristo cósmico de amor e luz, dedicando o meu ser à minha própria maestria, ao caminho da ascensão, tanto do planeta como a minha individual e pessoal. Havendo declarado tudo isso, eu agora autorizo aos meus mentores e ao Cristo cósmico, a meu próprio ser superior, para que façam as mudanças em minha vida, para acomodar esta nova dedicação, e peço testemunho do Espírito Santo. Eu agora declaro isso a Deus, adiante e retroativamente. Que seja escrito no livro da vida, que assim seja, graças a Deus. Está feito, está nas mãos da luz, e assim é. Eu sou luz, amor e paz. Eu sou Alfa e Ômega. Kodós, 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 Adonai, Tsebaió. Arcanjo Miguel e legiões da luz, coloca sobre mim, sobre a minha casa, sobre os meus familiares, o manto sagrado de proteção, tornando-nos invisíveis de todo e qualquer mal em todos os tempos, níveis e dimensões. Dissolva, desvincula, desassocia e desintegra toda arma, energia ou pensamento direcionado contra mim. Determino que o manto da invisibilidade permaneça ativado ao longo de todo o dia e durante toda a noite, enquanto eu manifesto Deus na Terra, e que se replique por 28 dias se necessário. Está selado, concretizado e está feito. Aqui no decreto tem uma parte que diz assim: eu sou Alfa e Ômega. E isso fala muito dos nossos corpos multidimensionais, né? Porque o Alfa é a densidade e Ômega é os corpos mais sutis, tá? Então a gente não é só a densidade que está aqui. A gente não é só... viu essa reflexão que eu trazer, porque veio uma clareza aí, né? Que eu visualizei quando eu falei essa parte ali. Nós e todos os nossos corpos multidimensionais, eu e todos os meus corpos multidimensionais, ou seja, até os mais elevados, aquilo sou eu. Então eu não sou só esses defeitos que tem aqui, eu não sou só essa dualidade que tem aqui, eu também sou os corpos mais sutis, eu também sou a energia mais pura, eu também já sou luz, né? E eu acho isso muito importante para a gente se empoderar, é entender que estar aqui na matéria, vivenciando isso para aprender alguma coisa, não significa que a gente é todo ferrado, todo fudido, né? Todo trabalhado nos problemas. Não, a gente também é pureza, é luz e é evolução, né? E a gente às vezes se diminui tanto achando que a gente não tem nada de bom, porque a gente só foca nessa vida da matéria aqui, mas talvez isso seja realmente uma experiência só. A gente veio aqui com essas questões, com essa personalidade, com esses problemas, para experienciar e aprender alguma coisa a mais sobre eles. A gente não é isso aqui, a gente está vivendo isso aqui. Os nossos corpos sutis, eles estão lá ainda, a gente está com a nossa consciência lá, ainda evoluída e conectada com a gente. Né? Então veio essa imagem clara, quando falou eu sou Alfa e Ômega, da imagem que é nós com todos os nossos corpos sutis juntos, a gente não é só a densidade, a gente também é Ômega, a gente também é a luz. Só que a gente não acessa, porque a gente não sabe que a gente é isso. A gente acha que a gente é assim, cheio dos nossos defeitos, né? E a gente só consegue enxergar os defeitos. A gente não consegue enxergar o divino que tem dentro de nós. As respostas para tudo isso. A gente já sabe elas. E nos nossos corpos mais sutis. Não sei por que veio isso, né? Mas se veio, talvez alguém esteja precisando escutar. Vamos então fazer trabalhar as ferramentas. Arcturianos, qual é uma ferramenta para trabalhar o decreto hoje? Então a primeira ferramenta saiu, a ferramenta dos Arcturianos. Eu sou um ser de luz e divino, equilíbrio e ativo em mim, todos que estão me assistindo. O eu sou no mais profundo entendimento de liberdade e compreensão cósmica. Ativa as frequências de sabedoria e bem-aventurança na nossa linha de vida em total ordem do Criador.
Próxima ferramenta. Aí a ferramenta da ancestralidade, de novo, sai todas as vezes. Eu sou um ser de luz e um ser divino, libertando em mim e em todas as pessoas que estão me assistindo, todos os nossos antepassados de qualquer culpa e apego. Faço isso com a espada flamejante de Arcanjo Miguel. Eu apelo aos arcturianos e ao nosso eu superior crístico que perdoe a quem precisa ser perdoado e nos liberte das correntes espirituais. Somos livres, purificados e curados na luz dourada do Cristo. Kodosh, 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 Adonai, Tsebayó. O perdão aí é o segredo para desconectar qualquer questão negativa. Próxima ferramenta. A abundância, que é para elevar a nossa sensação de capacidade, né, de nos conectar com a abundância universal. Eu sou um ser de luz, filho de Deus, Pai e Mãe, ativo em mim todos que estão me assistindo, todas as possibilidades abundantes em nossas vidas. Somos conscientes que conseguimos tudo o que desejamos, atraímos abundantemente as realizações de nossa alma. Prosperidade, saúde e a glória divina estão ativadas em nossas células, átomos, moléculas e vibram em todos os nossos corpos de luz e por todo o universo. Próxima ferramenta. A ferramenta da paz. Eu sou um ser de luz divino, filho de Deus, Pai e Mãe, permite sentir a paz e quietude do meu ser. Em nome com a autoridade da presença divina eu sou e pelo poder do fogo sagrado Shekinah, apelo aos bem-amados arcturianos e todos os seres cósmicos que irradiem a paz, tranquilidade mental, emocional, espiritual e física. Para mim e para todo mundo que está me assistindo. Próxima ferramenta. Fluxo. Os arcturianos, eles são especialistas em purificação do subconsciente. Então pode ver que todas as ferramentas aqui estão purificando alguma coisa aí, né? Eles purificam tanto as emoções. O que é purificar o subconsciente? É liberar mágoas, traumas, dores, pensamentos, crenças, tá? Tudo isso é purificar o subconsciente. As câmaras de cura arcturianas, elas fazem tudo, elas conseguem trabalhar em todas as nossas emoções aí, que a gente precisa para purificar o nosso subconsciente. Então vamos finalizar aqui. Todos somos seres de luz e seres divinos, entregando esse trabalho ao comando arcturiano, para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, seja reescrito sob a luz crística e testemunhado por nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecemos essa oportunidade de transformar o nosso ser em luz divina, abundância e cura. Então, hoje a gente vai fazer o segundo pedido, que a gente fez ontem, um pedido para melhorar a relação com a mãe, que tem tudo a ver com essa questão da ancestralidade, né? E hoje a gente vai fazer para melhorar a relação com o pai. Aquele mesmo sentido de ontem, que a gente aprenda o que precisa ser aprendido com o nosso pai, com o masculino da nossa família, né? Que a gente pare de repetir os comportamentos e padrões de comportamentos negativos, ou seja, pode ser que funcionou para o meu pai, mas não funciona mais para mim, e que a gente pare de repetir os comportamentos da ancestralidade que vem repetindo, sei lá, geração após geração, que não fazem mais sentido. Então agora a gente vai olhar para a grade do pai, tá? Para a grade familiar do pai. Vamos pedir para fazer toda essa harmonização aí. Arcturianos, nós pedimos para harmonizar o nosso relacionamento com o nosso pai, no sentido de entender qual é o aprendizado que a gente precisa ter, olhando para a nossa relação com ele e para a nossa relação com a família paterna. Ferramentas. Olha aí, saiu a paz, mostrando aí preocupações, né? Porque quando a gente trabalha o pai, a gente está trabalhando o masculino. E o masculino traz a segurança, né? Então, quando a gente não se sente seguro, a gente fica excessivamente preocupado com tudo, medo de tudo. Por exemplo, segurança financeira. Vem de trabalhar a relação com o pai, né? Então, se tu não trabalhar a relação com o teu masculino, por exemplo, não fizer as pazes com o teu masculino, ou seja, com o teu pai, não entender isso do pai, a gente não consegue deixar de ser preocupada. Quem tem excesso de preocupação aí tem problemas com o masculino. Vamos lá. Eu sou um ser de luz divino, filho de Deus, Pai e Mãe, permite sentir a paz e quietude do meu ser. Em nome com a autoridade da presença divina eu sou e pelo poder do fogo sagrado Shekinah, apelo aos bem-amados arcturianos e todos os seres cósmicos, que irradiem a paz, tranquilidade mental, emocional, espiritual e física, para mim e para todo mundo que está me assistindo. Então, trabalhar o pai é trabalhar bastante a segurança, a sensação de se estar seguro na vida. E a segurança financeira é uma delas. Ferramenta. Agora saiu a ancestralidade, né? Pra gente equilibrar aí a ancestralidade do pai também. Eu sou um ser de luz e um ser divino, libertando em mim todos que estão me assistindo, todos os nossos antepassados de qualquer culpa e apego. Faço isso com a espada flamejante de Arcanjo Miguel.
Eu apelo aos arcturianos e a nosso eu superior crístico, que perdoe a quem precisa ser perdoado e nos liberte das correntes espirituais. Somos livres, purificados e curados na luz dourada do Cristo. Kodosh, 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 Adonai Tsebaioth. Acho que a grande sacada de limpar todas as dores a grande sacada da gente limpar todas as dores é a gente entender que a gente não é essas dores, a gente está passando por isso. A gente pode ver aqui que a gente decreta, né, no decreto, que a gente pede para o nosso eu superior, ou seja, para a nossa consciência expandida perdoar e libertar a gente. Então a gente não é essa dor, a gente já tem uma consciência que é capaz de perdoar, de se libertar de tudo isso, a gente tem que acessar isso só, né? Não tem nada a ver com conhecer o pai, tá? Muita gente me pergunta isso. Eu posso arrumar o relacionamento com meu pai se eu nunca conheci ele? Pode. Porque não se trata do seu relacionamento com o pai. Se trata de repetir as questões da ancestralidade. E se tu trabalhar a tua segurança, tu vai entender isso. Por exemplo, se o pai faleceu, tem muito provavelmente aí uma sensação de abandono. De alguma questão que tem que olhar para isso, de abandono, rejeição, tá? Então, se o pai está nessa situação, tu tá se relacionando com o teu masculino dessa forma, e é tu que tá te relacionando. Não é a culpa do teu pai, é tu que te entendeu, é aquela situação toda de outras formas, e é normal, porque a criança entende isso mesmo. Mas a gente, como adultos agora, é a questão da responsabilidade. Tem que entender que eu sofri isso na infância, eu não fui responsável por isso lá, mas agora eu sou responsável por trocar esse sentimento dentro de mim. Então, tu não precisa ter o teu pai presente na tua vida para harmonizar a tua relação com ele. Tu vais harmonizar. A parte dele, ele também tem a responsabilidade, ele vai ter que fazer, né? Então tu vais harmonizar e tu vais sim se libertar daquilo ali, daquela dor. E aí a parte do teu pai, ele vai ter que fazer, ele é responsável pela parte dele, mas a parte dele não te interessa. A parte dele não influencia na tua vida. Só se tu deixar, só se tu entregar a tua responsabilidade pra ele, entende? É porque a pessoa falou aqui, quando tu conheceu o teu pai, né? E uma foto 3x4 e ele faleceu. Então a pessoa provavelmente não teve contato com o pai. Tá? Então não precisa ter tido contato com o pai para fortalecer, para harmonizar o masculino. Então isso a gente trabalha mais na terapia, né? Eu tô falando assim por cima, mas só para vocês terem essa noção. Porque algumas pessoas me perguntam, mas eu nunca conheci meu pai, como é que eu vou harmonizar o meu masculino? Dá, tá? Não precisa ter contato com ele. Tem questões aí do masculino, a gente vai olhar para outras coisas, e principalmente a gente vai olhar para essa dor de ter perdido o pai quando criança, por exemplo. De ter perdido o pai muito pequena. Como que tu te relaciona com essa dor? É como tu te relaciona com o masculino na tua vida, tá? E entender também por que isso aconteceu na tua vida. Entender que não foi uma punição, que foi um processo que era necessário que tu passasse para o teu aprendizado. Que tem um aprendizado oculto aí. E que tu tens que fazer esse aprendizado. Isso é assumir a responsabilidade. O que eu preciso aprender com essa situação? E aprender, e aí tu vai superar essa situação e vai prosperar, porque tu vai integrar o masculino de volta na tua vida. Próxima ferramenta. Aqui saiu a ferramenta da incompreensão. Olha, essa é um bom exemplo da incompreensão. A gente entendeu, por exemplo, talvez quando o nosso pai faleceu, quando a gente era bebê, que a gente foi abandonado, ou que a gente foi respeitado, ou que a gente não pode confiar no masculino, porque eu não tenho um masculino para me sustentar, o meu masculino não me sustenta, tá? Então, tem várias coisas que a gente pode ter compreendido errado na infância. Só que, por exemplo, essa ferramenta vai trabalhar essas questões. Não estou dizendo que é só essa, né? Mas isso é um bom exemplo do que como essa ferramenta atua, né? Trabalhando essa incompreensão, trocando essa compreensão. Então vamos lá. Eu sou um ser de luz, filho de Deus, Pai e Mãe, regenero em mim todos que estão me assistindo, nossas atitudes e incompreensões em perfeita luz do Criador, transmutando e equilibrando o nosso ser. Próxima ferramenta. Saiu a ferramenta agora do fluxo, então, vamos finalizar. Todos somos seres de luz e divinos, entregando esse trabalho ao comando arcturiano para que entregue no livro sagrado de Deus, Pai e Mãe, que seja reescrito sob a luz crística, testemunhado por nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecemos a oportunidade de transformar o nosso ser em luz divina, abundância e cura. Então, fechou. Esse foi o segundo pedido de hoje. Vamos alinhar os nossos chakras para finalizar o nosso trabalho. Eu sou ativar a matriz divina em todos os nossos corpos em teta e multidimensional.
organizando e requalificando todos os nossos chakras, ativando a nossa Kundalini sagrada, desde o chakra central, diamante da terra, alinhando o manto de luz eletrônico da presença divina do Eu Sou com cordão de prata ativado, subindo até o chakra causal, ativando a coluna de Hércules e banhando com a seiva da Via Láctea todos os nossos corpos multidimensionais. Ativando os cristais do chakra coronário, conectando com o nosso corpo de luz, alinhando a nossa pineal, os nossos sistemas endócrinos, envolvendo o corpo físico, ancorando uma espiral e inserindo a reconexão do DNA sagrado com os 13 filamentos divinos conectados ao campo atômico da chama trina, expandindo a consciência, permitindo experimentar os campos da fonte de Deus, Pai, Mãe e Mangá, ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz, alinhando, organizando e recalibrando os corpos em teta e multidimensional. Vamos ativar aqui o cubo de Metatron e finalizar então. Ativando o cubo de Metatron em cada célula, átomo e molécula do corpo físico de todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, em qualquer dia, em qualquer local, em qualquer horário. Ativando o cubo de Metatron em todos os nossos corpos sutis, despertando nosso corpo de luz para a nossa ascensão. Ativando o cubo de Metatron enquanto dormimos em todo o nosso ser, curando e regenerando o nosso corpo físico. Que Metatron acompanhe toda a ativação do cubo de Metatron em nosso ser. Código alma e espírito, me desativando e limpando todo o meu arquivo e o arquivo de todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo em qualquer dia, em qualquer local, em qualquer horário, da mesa multidimensional arturiana. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Gratidão, irmãos, por mais um momento de cura, transformação e evolução. Finalizamos então, só com o título de curiosidade, muitas pessoas relatam pra mim que nos momentos que eu tô decretando, elas viajam total. Eu não consigo ficar prestando atenção, parece que a minha mente não tá aqui. Eu fico viajando, pensando em outras coisas e tal. Os corpos sutis de vocês estão recebendo tratamento na nave. E vocês estão com muita energia sendo enviada para outros corpos. E quando a gente tá com muita energia sendo enviada para outros corpos, pode ser que a tua consciência tá com dificuldade de permanecer no aqui e agora. Né? Então, por causa lá do tratamento. Então, muitas pessoas falam isso na hora que tu começa a decretar as ativações aqui, não no decreto de quebra, tá, gente? O decreto de quebra é pra gente fazer junto. Mas nos outros decretos, que sou eu que ativo aqui, as pessoas falam, nossa, eu começo a viajar e parece que eu tô no outro mundo, assim, pensando em outra coisa. E aí, quando tu fala o fluxo, tu decreta o último lá entregando pros arcturianos, parece que eu volto pra realidade. E... Parece que tu volta pra realidade. Aí, então, ou seja, o teu corpo tá recebendo, teus corpos T estão recebendo muita energização de cura lá, e às vezes a gente viaja mesmo. E aí volta pra realidade quando tá aqui, não tem problema, tá? Esses decretos que eu faço aqui, sou eu que tô ativando, vocês estão recebendo a cura, então não tem problema que viajem, é só o decreto da quebra que tem que fazer. A pessoa tava falando, a sessão inteira de ontem foi assim, eu puxava pra cá quando dava, e por mim não tava mais aqui, tava viajando. E as pessoas estão relatando que se emocionaram. Aqui quando a gente trabalha a questão familiar, vai bem profunda a cura emocional. E geralmente, quando a gente chora, é limpeza, liberação, né? Que está sendo feita. E a gente, às vezes, até não entende porque está tão emocionada, porque não trouxe para consciência. O tratamento está sendo feito nos corpos sutis, né? Mas a gente traz a emoção. Então, sintam a emoção. Né? Sintam essa emoção, joguem para fora essa emoção, não tem problema, chorem, mesmo sem motivo, porque esse tratamento ele tá sendo feito, tá mexendo nas emoções, tá purificando o subconsciente de vocês. Então as emoções, por mais que vocês não estejam trazendo pro consciente, estão sendo liberadas e às vezes dá vontade de chorar mesmo, tá? Então não tem problema não, pode chorar aí. Obrigada, bastante conhecimento. Então é isso, gente. Obrigada por hoje. Hoje foi o 18º dia, né? Estamos finalizando o nosso processo de 21 dias. Com bastante aí transformação pessoal e espero que trazendo sim mais expansão de consciência para vocês também e mais conhecimento, porque eu gosto de passar conhecimento. Então a gente se encontra amanhã pro 19º dia. Gratidão a todas as pessoas que estão acompanhando aqui comigo ao vivo. Agradeço também as pessoas que estão acompanhando lá no YouTube, né? Deixem o like de vocês e comentários aí no vídeo, porque facilita que o YouTube distribua para outras pessoas. E eu tenho recebido muitas pessoas que vêm conversar comigo e falaram, olha, eu recebi por uma indicação do YouTube, veio um vídeo lá, estava assistindo outro vídeo e o YouTube mandou essa indicação, ou seja, nós estamos fazendo um bom trabalho em clicar lá no like e deixar comentários, porque daí o YouTube está distribuindo mesmo, vamos continuar, para que mais pessoas acessem esse conteúdo, beleza? Isso é o tratamento funcionando, cura, isso aí é verdade, quando a gente se emociona e limpa o subconsciente, traz essas sensações assim, realmente tá tirando. E a gente vai purificando os nossos corpos multidimensionais. Beleza? Obrigadão para as pessoas que estão aqui, para todo mundo que está acompanhando também. A gente volta amanhã às 9 horas. Tchau, gente!